Ok, galera, vamos para mais um vídeo aula do conteúdo Equações Trigonométricas Fundamentais, conteúdo do segundo ano do ensino médio. Nós estamos utilizando aqui o livro Conexões com a Matemática. Vamos responder o exercício 31 da página 22. Determine o valor de x em radiano com x pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π. Nas equações, item A, cosseno de x igual a 1 sobre 2. Item B, seno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E item C, tangente de x igual a menos 1. Então, no item A, nós temos o cosseno de x igual a 1 sobre 2. Então, nós já sabemos, né, que o cosseno, quando ele é um valor positivo, que é o nosso caso aqui, 1 sobre 2, ele pertence a dois quadrantes. Quais são esses quadrantes? O primeiro quadrante e o quarto quadrante. Isto porque o cosseno ele está definido no eixo horizontal, no eixo x, ou eixo do cosseno. Então, 1 sobre 2 é um valor da metade do 1, ou 0,5. Então, aqui nós vamos ter que esse valor, 1 sobre 2, ele representa a metade do eixo x à direita, né? Primeiro quadrante e no quarto quadrante, esse segmento. Então, por essa notação, temos que esse x vai representar aqui dois valores. Um no primeiro quadrante, que eu vou chamar de A, e o outro no segundo quadrante, que eu vou chamar de B. Ok? Então, cosseno de x igual a 1 sobre 2. Isso vai acontecer quando esse x for igual a A e esse x for igual a B. Sendo que o A está no primeiro quadrante e o B está no quarto quadrante. Então, lembrando da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, o ângulo que tem cosseno igual a 1 sobre 2 é o ângulo de 60 graus, certo? Então, o valor do x igual a é igual a 60. Mas como nós estamos trabalhando em radiano, o x pertence ao intervalo de 0 a 2π radiano, transformando esse valor é π sobre 3 radiano. Ok? Então, o primeiro valor do x já foi determinado. Π sobre 3 radiano. O segundo valor do x, que é o valor de B do quarto quadrante, vai ser quanto? Então, para mim chegar nesse valor aqui, vou ter que lembrar que o A é 60 graus π sobre 3. Então, eu tenho aqui, ó, que π dividido em 3 partes é igual a 60. Então, mais 60, eu vou ter 120, mais 60, eu tenho 180, mais 60, eu vou ter 240, e mais 60, eu vou ter 300. Então, o valor do B, 300 graus. Em radianos, como é que eu faço para transformar em radianos? Vou usar aqui a lógica, né? Se π sobre 3 é 60, 60 vezes 5, 300. Então, basta multiplicar por 5. Então, aqui vai ser 5 π sobre 3 radiano. Ok? Então, o valor do 300 é o 5 π sobre 3
radiano. Item B. O item B é o seno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Nesse caso, agora nós temos o seno definido aonde? No eixo vertical, no eixo y, né? Então, esse valor, raiz quadrada de 3, aproximadamente é 1,7, sobre 2 vai dar aproximadamente 0,8. Então, ele vai dar um valorzinho bem perto do 1 aqui do eixo do plano cartesiano. Então, novamente, eu tenho um valor mais ou menos aqui. Como o seno ele é positivo, esse valor aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2 é positivo, então o seno ele é positivo no primeiro quadrante e também vai ser positivo no segundo quadrante. Ok? Então, o valor do seno ele vai estar em dois valores. O primeiro eu vou chamar também aqui de A, o segundo eu também vou chamar de B. Ok? Então, seno de x igual a raiz quadrada de 3 pelo 2, eu vou ter dois valores para esse x. O x igual a A e o x igual a B. O A no primeiro quadrante e o B no segundo quadrante. Os dois quadrantes onde o seno é positivo. Vamos para o primeiro valor de A. Como o valor do seno é raiz quadrada de 3 sobre 2, nos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, o valor do seno, que é raiz quadrada de 3 sobre 2, também é o de 60 graus. Então, aqui também vai ser 60 graus. Ou seja, em radianos, π sobre 3 radiano. Já o valor do B, x igual a B, o segundo arco. Vejam que está no segundo quadrante. Então, se eu já andei 60 mais 60, 120. Em radianos, qual a lógica que eu vou utilizar? 60 vezes 2 é 120. Então, eu multiplico π sobre 3 por 2. Então, vai ficar 2π sobre 3 radiano. Certo, gente? Então, aqui, ó, o valor do seno, ok? Esse comprimento aqui vale raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Lá no cosseno, esse comprimento aqui vale 1 sobre 2. Agora, nós vamos para a tangente. A tangente, ela tem um eixo próprio para se definir a tangente, se calcular a tangente, né? Que é a reta tangente que passa aqui na origem do círculo trigonométrico. Tá? Então, vamos lá. Tangente de x é igual a menos 1. Em quais quadrantes a tangente é negativa? Visto que aqui é menos 1. A tangente é negativa aonde? No segundo e no quarto quadrante, nos quadrantes pares, no segundo e no quarto. Então, eu vou ter um valor, né, de um arco mais ou menos por aqui e um outro arco mais ou menos por aqui. Visto que, lembrando lá nos ângulos notáveis, qual é o ângulo que tem tangente igual a 1, desconsiderando aqui o sinal, é o de 45. Então, é a metade de um quadrante. Então, deduzindo aqui, mais ou menos, esses dois pontos. O primeiro, usando a mesma ideia,
vou chamar aqui de A, e o segundo de B, ok? Então, tangente de x é igual a menos 1. Isso me induz que esse x vai ser igual a A no segundo quadrante, e esse x vai ser igual a B no terceiro quadrante. Então, vamos para o primeiro valor do x igual a A para a tangente. Então, nos ângulos notáveis, a tangente de 45 é igual a 1. Mas como aqui é negativo, então significa que eu estou usando o múltiplo do 45, múltiplo ou arco simétrico. Então, eu tenho aqui a metade do primeiro quadrante, 45, mais 45, 90, mais 45 é 135. Então, o valor do A é 135. Mas em radianos, vou ter que lembrar o quê? Que o 45 graus em radiano, ele é π sobre 4. Então, eu multipliquei por quanto? 45 para poder dar 135 por 3. Então, eu vou ter aqui 3π sobre 4 radiano. O valor do x igual a B para a tangente. Usando a mesma ideia do múltiplo do 45, vamos até encontrar o ponto B. Então, aqui eu já tenho 45, mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180, mais 45, 225, mais 45, 270. 270 mais 45 vai dar 315. Uma outra maneira, bastaria eu subtrair 360 por 45, ou eu então somar aqui 270 mais 45, ok? Então, nas duas maneiras vai dar 315 em radianos. Então, quantas vezes eu multipliquei o 45 para chegar no 315? Então, basta eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 π sobre 4 radiano. Então, está resolvido aí a questão 31. Valeu, galera.